Bertelli, estou aqui na frente do Museu do Jaçanã. Vamos relatar um pouquinho do que aconteceu ontem. O nosso acervo foi todo jogado no lixo, literalmente. E o problema hoje é, cadê a imprensa que a gente pediu tanta ajuda e ninguém veio socorrer a gente aqui? Precisamos chegar no governador Tarcísio para ele acabar com o decreto que ele tirou a nossa sede aqui e passou por uma outra associação chamada Seleção Paulista. Os moradores não aceitam e não vão aceitar nunca essa arbitrariedade. Nosso museu está destruído hoje, mas a gente vai levantar com a sua ajuda aí. Vamos levantar aí as hashtags, os arrobas do Tarcísio e chegar nas mãos dele urgente. 42 anos de história jogados no lixo. O Museu do Jaçanã, fundado em 1983, sempre foi um símbolo da memória e da cultura do bairro. Mas hoje a realidade é revoltante. Obras e acervos abandonados, parte da história sendo tratada como lixo. A entrada do museu saqueada, tomada pelo mato, pelo abandono. É isso que fazem com a cultura? É assim que apagam a história de um povo? Um decreto tirou a sede do nosso museu, colocando em risco um patrimônio construído há mais de 4 décadas. E enquanto isso, a memória do Jaçanã se deteriora diante dos olhos da população. Precisamos que essa mensagem chegue até o governador Tarcísio. Precisamos da revogação desse decreto. O Museu do Jaçanã não pode acabar assim. Bom dia, dia 8 de maio, aqui é o Sérgio. Estamos aqui na porta do Museu Memória do Jaçanã novamente, onde fazemos parte da diretoria por uma luta que já se estende desde o ano de 2022, judicialmente, e nós ganhamos essa batalha. Temos uma diretoria constituída para dar continuidade ao trabalho do museu, reestruturar esse museu, e aí a gente foi surpreendido com uma decisão que podia ter prejudicado a sequência do nosso trabalho, que seria a perda desse espaço, através de uma jogada política do ex-subprefeito da subprefeitura Jaçanã, Tremembé, que fizeram um conluio para tentar retirar da gente espaço e passar para outra pessoa. Só que, como Deus é bom, saiu um decreto e eles passaram um espaço que é ao lado do nosso, para uma outra ONG vizinha. Essas pessoas vieram aqui, entraram no nosso espaço, pegaram todo o nosso acervo que tinha aí dentro ainda, coisas de valor financeiro, valor de cima financeiro, sentimental, doado pelos moradores, um quadro do Seu Zanella, que era conhecido como Picasso do Jaçanã, que tem um valor estimado de mais de 50, 100 mil reais aí, não tem valor, estava aqui no lixo. Então a gente pede a mobilização dos moradores para que estejam junto com nós, com a nossa presidente, a Carla Bertelli, com o pessoal do museu, para a gente estar podendo retomar o nosso espaço e fazer isso aqui prosperar novamente, tá bom, pessoal? Obrigado, contamos com o apoio de todos. E para o governador, vocês marquem aí, hashtag Tarcísio de Freitas, para que ele possa estar chegando nele também, tá bom? Bom dia a todos os moradores do Jaçanã. Meu nome é Fernando, eu sou um dos diretores aqui do Museu do Jaçanã. E ontem, às 8 horas da manhã, como eu tenho a rotina de sempre passar para observar o museu, devido ao museu encontrar-se em litígio, sobre júdice, a gente estava brigando para conseguir montar uma administração para o nosso museu. Eu fui surpreendido por esses móveis que eu já tinha conhecimento, que era do interior do museu, encontrava-se dentro do museu, e um morador de rua vasculhando o lixo. No momento em que eu observei que um dos quadros que tinha no interior do museu encontrava-se no lixo. A gente pode observar aqui, tem até item que foi perdido. Tá? Aqui, a foto do presidente, do seu Silvio Bittencourt, infelizmente foi inutilizado. Quadro da época do Traway, aqui do Jaçanã. Essa sunga de 1923. Ou seja, isso aqui é um item centenário, que certeza que nenhum museu no estado de São Paulo tem um item desse daqui. Quadro do famoso Adoniran Barbosa. Tá? Então o que ocorre? Enquanto a gente estava jogando certinho dentro das 4 linhas, via judiciário, interesses de algumas pessoas, interesses públicos obscuros, fizeram o caminho por fora, se utilizando de política. Com certeza, algum padrinho político, algum vereador, utilizando de contatos dentro da subprefeitura do Jaçanã, tá? Na antiga administração do senhor Polilo, tá? Eles fizeram um dossiê sem ser a competência deles, porque isso aqui é um terreno do Estado, não tem nada a ver com o município. Tá? Então o senhor Polilo, com os funcionários da subprefeitura, se utilizaram de um caminho, criaram um dossiê sugerindo o encerramento das atividades do museu, ou seja, para fechar o Museu do Jaçanã. Tá? E o que ocorre? A gente foi convocado lá
em março de 2025. Essa decisão já tinha sido tomada em janeiro de 2025, ou seja, quando eles convocaram a diretoria, que encontrava-se brigando na justiça, né, com a presidente Carla de Camargo, comigo, com o Sérgio, com o Daniel, com a Rafaela, né, eles já tinham tomado a decisão, já estava tomada a decisão. Então eles criaram esse dossiê, mandaram para a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, tá? E o secretário acabou fazendo um decreto, né, tentando passar o espaço para uma associação que não tem nada a ver com a história do Jaçanã, não é nem do bairro do Jaçanã. Tá? E ontem, na data de ontem não, na terça-feira, tá? O que ocorreu? Um indivíduo dessa associação, ele entrou no museu, a gente está com as imagens do horário do pátio. Essas imagens já foi para o 73DT, o delegado titular já elaborou um boletim de ocorrência de furto e as partes vão ser ouvidas. Esse indivíduo, ele retirou as peças do museu, como vocês estão vendo ali, não tem mais como ser recuperado, e simplesmente jogou no lixo. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, estava no lixo, quadro retirado do lixo, e são quadros centenários. Tá? Enquanto o nosso desejo de moradores do Jaçanã é de reestruturar o museu, né, a intenção dessa ONG é outra. Uma coisa que não vai trazer benefício nenhum para os moradores do Jaçanã. Uma coisa que não vai agregar em nada a história do Jaçanã. O que vocês estão vendo aqui é história. Não é só do Jaçanã a história. É a história do estado de São Paulo. Entendeu? Isso aqui é a história de São Paulo. Você não vai achar esse item aqui em museu nenhum do estado de São Paulo. Isso aqui estava indo para o lixo. Então o que eu peço hoje, secretário da Cultura do Estado de São Paulo? A gente precisa da agenda do senhor para se encontrar, para a gente acertar a situação do Museu do Jaçanã. O Museu do Jaçanã tem uma diretoria. O governador do Estado de São Paulo, o Museu do Jaçanã, tem uma diretoria. Estamos aqui com a presença da presidente do Conseg, Sônia Daniel, a qual sempre apoiou nessa batalha do museu. Conhecida aqui no bairro como a Mulher de Ferro, que leva as denúncias e faz acontecer mesmo. E ela vai dar uma palavrinha aí para vocês para explicar a posição dela aí desde o início aí, nessa batalha. Presidente, eu vou te chamar de presidente, até porque você ganhou o processo. Sim, sim. Então, para nós e para a população, a presidente do museu é você, Carla. Muito obrigada. Tá? Parabéns. Obrigada. Nós vamos conseguir. Vamos, se Deus quiser. Bom, eu como presidente do Conseg, ontem recebi um vídeo que a Carla me enviou, que o Sérgio me enviou e que o Fernando me enviou. Contra fatos, não há argumentos. Com certeza. Entendeu? O que vale foi o vídeo que vocês fizeram. E não falando só como presidente do Conseg, eu sou moradora do Jaçanã há 65 anos, entendeu? E eu achei um descalabro, um pouco caso de uma pessoa que vem assumir, deram para ele, tudo bem, só que infelizmente o secretário e o governador não sabiam do processo que estava rolando, né? Então, não estou aqui para criticar o governador, até porque eu gosto do Tarcísio, tem feito um trabalho maravilhoso, sou Tarcísio, visto a camisa dele e não mudo. Agora, governador, por favor, toda a memória do Jaçanã, todo o acervo que nós tínhamos, dói no coração o senhor ver tudo no lixo, jogado na rua. Então eu peço encarecidamente ao senhor estar revendo o decreto, até porque o senhor foi enganado. Entendeu isso? Enganado, senhor. Eu sei que o senhor é uma pessoa que gosta das coisas muito certinho. O senhor luta e briga pelo certo. E nós confiamos no senhor. Então eu peço encarecidamente rever esse decreto, entrega para quem de direito que ganhou na justiça. Entendeu? E é isso. Obrigado, governador. Um abraço a todos. Muito obrigada.